Olá, tudo bem com vocês? Vamos ver nessa aula a operação radiciação no conjunto dos números naturais. Como é que isso aqui é lido? A gente lê assim: raiz quadrada de 25 igual a 5. O 2 é o índice da raiz. 25 é o radicando, é o número do qual nós procuramos a raiz. É o número do qual eu quero a raiz. E 5 é a raiz quadrada. O resultado da operação radiciação chama-se raiz. No caso, raiz quadrada, o 5 é a raiz quadrada de 25. Quando o índice é 2, a gente não precisa colocar. Então, não colocando o número aqui, você já sabe que é raiz quadrada. Veja lá, raiz quadrada de 25 é 5. Se somente se 5 elevado ao quadrado igual a 25. Observa que aqui é a radiciação, aqui é a potenciação, lembra da operação anterior a essa? Raiz quadrada de 49 é 7. Se somente se 7 elevado ao quadrado igual a 49. Realmente 7 ao quadrado é 49. Então a raiz quadrada de 49 é 7. Se eu tenho um número natural n, a raiz quadrada desse número natural n é um número r. R de raiz, por exemplo. Se somente se o número r ao quadrado for igual ao número n. Então a radiciação é a operação inversa da potenciação. Como assim inversa? Adição é uma operação, subtração é a operação inversa da adição. Uma é inversa da outra. É a mesma coisa de eu pegar um número, somar 7 e subtrair 7. Não vai ficar o mesmo número? São operações inversas. Então a radiciação é a operação inversa da potenciação. Veja lá. Aqui é raiz o quê? Não coloquei o 2, raiz quadrada de 81 é 9. Se somente se 9 ao quadrado é 81. De fato, 9 ao quadrado é 81. Raiz quadrada de 81 é 9. Raiz quadrada de 64 é 8. Se somente se 8 ao quadrado é 64. Raiz quadrada de x igual a 4. Se somente se 4 elevado ao quadrado igual a x. Quanto vale x? 4 ao quadrado. 4 vezes 4, 16. Então a raiz quadrada de 16 igual a 4. Aqui, raiz quadrada de x igual a 11. Se somente se 11 elevado ao expoente 2 igual a x. Quanto que é 11 vezes 11? 11 vezes 11 é 121. Então você está observando, antes de nós continuarmos, você está observando que o índice da raiz 2, raiz quadrada, é o expoente da potência, expoente 2, elevado ao quadrado. O 81 é o radicando, é o número do qual eu quero a raiz quadrada. O 81 na potenciação é o que? O resultado da operação. Está vendo aí o paralelo entre as duas operações? Raiz quadrada de x mais 2 é igual a 4. Se, somente se, 4 elevado ao quadrado igual a x mais 2. 4 ao quadrado é quanto? Né? 16. Então x vale quanto? 14. 14 mais 2, 16. 4 ao quadrado é igual a 16. Vamos ver mais. Quando eu escrevo aí, ó, esse quadrado aí, o que é 36? É 6 vezes 6. É a área desse quadrado. 6 vezes 6, 36. Ou seja, 6 elevado ao quadrado é 36.
Então aqui você tem as duas operações, 6 ao quadrado, 36, é a potenciação. E a outra, a inversa, a radiciação, raiz quadrada de 36 igual a 6. Aí é a mesma coisa, raiz quadrada de 144 é igual a x. E x elevado ao quadrado, que é x vezes x, é 144. Nesse caso aqui, quanto vale x, gente? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 144? É 12. 12 vezes 12, 144. Então, raiz quadrada de 144 é 12. Por quê? Porque 12 vezes 12, ou seja, 12 elevado ao quadrado é 144. E essas duas aí? Eu tenho raiz quadrada de 100, ó, índice 2, raiz quadrada, elevado ao quadrado. Elas não são operações inversas. Quanto que é raiz quadrada de 100? Qual é o número que elevado ao quadrado vai dar 100? Não é 10? E quanto que é 10 elevado ao quadrado? É 100. Por que deu 100? Você entendeu? Porque eu estou usando duas operações inversas no mesmo número. Raiz quadrada é uma operação, elevado ao quadrado é a operação inversa. É igual eu te falei agora mesmo. Eu somo um número. Eu pego um número, somo 10. Depois subtraio 10. Fica o mesmo número. Então aqui o resultado é 100. E raiz quadrada de 169 elevado ao quadrado vai dar quanto? 169. Resultado 169. Por quê? Raiz quadrada de 169 é 13. Qual é o número que é elevado ao quadrado a 169? É 13. 13 vezes 13 é 169. E 13, que é o resultado dessa raiz elevada ao quadrado, dá quanto? 169 de novo. Então por que aí deu 100 e deu 169? Porque a raiz quadrada de um número elevado ao quadrado dá o próprio número. A raiz quadrada de um número elevado ao quadrado dá o próprio número, 169. Não é legal? Então, radiciação, operação inversa da potenciação. Você entendeu bem isso, não é? Então tá bom, pessoal. Um abraço. Estudem bastante. Fiquem com Deus.